Fala meu povo, fala minhas povas, como é que vocês estão, minha galera? Tudo bem, tudo beleza? Vamos esperar que sim, não é? Vamos esperar que seja uma apresentação muito legal, muito produtiva e com certeza vai ser, porque hoje nós vamos trabalhar um assunto muito legal, com certeza interessa a você, que é resolução de problemas, tá bom? A minha ideia aqui é passar apenas umas dicas, algumas coisas, algumas observações que com certeza vão ser valiosas no sentido de facilitar o seu trabalho para resolver problemas, tá certo? Espero que você não se assuste com essa primeira telazinha inicial, não vou ensinar nada disso, a gente vai apenas comentar como você pode abordar um problema ou um exercício, tá certo? Fazer com que você tenha maior facilidade, com que resolva os problemas sem grandes traumas, sem grandes dificuldades, tá certo? Tudo é uma questão de a gente se habituar a exercitar, de se habituar a fazer os exercícios e se habituar a resolver os problemas, tá certo? Você precisa praticar. Matemática, acima de tudo, é prática, exercício, repetição constante, tá certo? E acima de tudo, persistência, tá bom? Calma, não seja um estudante monstro, não queira resolver de bate pronto, tá certo? Não queira resolver os problemas de uma maneira imediata, percebeu? Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode trabalhar no momento, tá bom? Os conhecimentos ensinados devem ter sentido para o estudante, ou seja, eles devem ter um sentido para você que está estudando. É interessante que você pegue a seguinte ideia: traga a matemática, traga o que você estiver estudando, traga aquela matéria, aquela disciplina para você, traga para o seu cotidiano, faça com que você consiga, de certa forma, pensar o seu ambiente, onde você vive, tá certo? Em termos matemáticos. E o que é isso? É você observar, tá certo? As quantidades, os valores, pensar como a matemática pode estar inserida no seu mundo, interpretar matematicamente o que você vê no seu dia a dia e no seu cotidiano, tá bom? Então, muito bem. Se você não tiver essa visão, fica muito difícil você resolver um problema, porque hoje em dia os problemas estão voltados justamente para isso, para o seu cotidiano e para o seu dia, vamos dizer assim, presencialmente. O que você faz na sua vida, com certeza tem sempre a matemática do teu lado. Basta ter um pouco mais de olhar cuidadoso, tá certo? Ou seja, ser um pouco mais paciente, tá certo? E aprender a enxergar a natureza com esse olhar, tá bom? Então vamos apresentar aqui para vocês três situações em que você pode verificar aonde você vai estar olhando isso presencialmente com uma presença mais forte ou não, tá bom? Vamos inicialmente ver essa situação aqui, olha. Calcule a expressão numérica para x igual a 36, tá certo? Há um tempo atrás era muito comum a matemática se basear, tá certo? As provas, os exercícios, tá certo? Os exames e os vestibulares, muitos deles eram calcados nessa filosofia. Apenas pedir para você calcular o valor de uma expressão, calcular o valor de um logaritmo, calcular o valor de uma área, tá certo? Sem nenhum contexto, sem nada, apenas simples assim. Calcule o valor da expressão numérica para x igual a 36. O que é x? X é uma variável, 36 é um número que vai representar essa variável. Perfeito? O que você vai fazer? No lugar do x, você substitui por 33 e resolve. Percebeu? Essa é a abordagem direta que a gente chama de exercício. Tá certo? Vai aplicar aquilo que você aprendeu, vai aplicar aquilo que você conseguiu assimilar em aula. Simples assim. Sem mais delongas, tá certo? Uma maneira de você aprender apenas a técnica do cálculo, sem nenhum contexto, sem nenhum vínculo com a realidade. Tanto é que a solução é exatamente essa: calcular o valor da expressão e substituir o valor x pelo valor 36. Fazendo-se essa operação, fazendo esse trabalho, aqui é só fazer continha que com certeza você sabe fazer e vai achar o valor que E vale 100. Percebeu? Então, nosso passado muito recente era assim que a gente fazia as provas, era assim que a gente fazia os exames, tá certo? Boa parte das provas dos exames era feito assim. Às vezes se dava uma série de pontos, pedia para você calcular o valor do gráfico naquele ponto. Muito bem, tá bom. Depois, futuramente, a gente vai encontrar uma situação como essa. Veja bem, já mudou um pouco. Aqui já tem um texto,
Já tem uma situação que você vai precisar interpretar, vai ter uma situação que você vai precisar ter um outro olhar, vai ter que trazer a leitura, a escrita, tá certo? A linguagem portuguesa, em língua portuguesa, para a linguagem matemática, percebeu? Olha só que interessante. Então veja bem. Bom dia, minhas 100 pombas, disse o gavião. Olha esse gavião, hein? Há um bando de avezinhas que passavam. 100 pombas não somos nós, disse uma delas. Olha lá que bacana. Para sermos 100, é necessário outro tanto de nós, mais a metade de nós, mais a quarta parte de nós, e contigo, gavião, 100 aves seremos nós. Tá certo? Isso é bacana, não é legal? Não é legal uma historinha como essa? Então veja bem, você já tem uma situação diferente, tá certo? O contexto aqui aparentemente não tem nada a ver com esse aqui, percebeu? Mas você vai verificar que a situação chega bem próxima se você perceber o seguinte, olha só. Olha o que você precisa destacar para a sua solução. Para sermos 100, é necessário outro tanto de nós, mais a metade de nós, mais a quarta parte de nós, e contigo, gavião, sem aves, seremos nós. Então, esse trecho aqui vai pedir que você faça uma interpretação, vai pedir que você faça o quê? Passe de uma linguagem para outra. Passe da linguagem escrita formal para a linguagem simbólica matemática. Muito bem. Então, olha só que interessante. Vamos chamar de x um tanto de nós. 2x, outro tanto de nós. X sobre 2, a metade de nós. X dividido por quarto, a quarta parte de nós. Percebeu? Você deu nomes a cada uma dessas situações. Percebeu? Então você passou de uma linguagem para outra. A partir disso, o que você faz agora? Você reescreve o seu problema de acordo com a interpretação que você tem aqui. Percebeu? Então você faz o seguinte: um tanto de nós, outro tanto de nós, metade de nós, a quarta parte de nós, mais um, forma 100. Percebeu? Aqui está a sua equação. É ela que vai resolver o seu problema agora. O que você precisa fazer? Usar a técnica matemática que você aprendeu. E o que você aprendeu, você resolve facilmente. X igual a 36. Mas o que é importante destacar num problema como esse? Veja bem, o importante é destacar o seguinte: uma vez que você faça a leitura do problema, é necessário que você faça a sua interpretação matemática. Você faça o seu letramento. Para isso, exige muito treino, tá bom? E muitas horas de estudo, muitas horas de prática, tá bom? Formalmente falando, você poderia usar qualquer outra letra. A, B, C, não interessa, desde que você mantenha a coerência. Percebeu? Isso é que a matemática permite você que faça isso. E a partir daí, saber trabalhar com as contas com as letrinhas. Tá bem? Saber as regras algébricas, saber quando faz a passagem de um membro para o outro, o que é necessário fazer num membro da equação e no outro membro da equação. Tá bom? E isso é treino, isso é a técnica. E você aqui chegou nesse resultado, percebeu? Então a solução do problema, um tanto de nós. Quantas somos? Somos 36 pombinhas, tá certo? Somos 36 pombinhas. Muito bem. Agora uma situação como essa aqui, olha só que interessante. É um problema também em que você vai abordar o quê? Praticamente a mesma solução que o anterior. Olha só como os dois de certa forma estão ligados, só que aqui tem um degrauzinho a mais. Vamos ver qual é. Tio Zé tem 4 pacotes de figurinhas, com a mesma quantidade, percebeu? Que deve dividir entre seus 3 sobrinhos, de modo que Alexandre fique com 2 pacotes, Bernardo metade de um pacote e César a quarta parte de um pacote. Interessante, isso ele parece familiar, não parece? Muito bem. Se o tio Zé tivesse dado uma figurinha a mais para o César, ele teria distribuído 100 figurinhas. Olha a pergunta do problema. Quantas figurinhas cada sobrinho recebeu? Percebeu? Pense um pouquinho. Esse problema aqui tem exatamente a estrutura desse, ó. E que estrutura é essa? Vamos ver agora. Vamos interpretar cada um desses termos, tá certo? Vamos passar da linguagem escrita formal para a linguagem simbólica matemática. Olha só que interessante. Olha o que nós vamos ter então.
Vamos declarar que x é o número de figurinhas de cada pacote. 2x é o número de figurinhas do Alexandre. X sobre 2, metade de um pacote, são as figurinhas do Bernardo. E a quarta parte de um pacote, x sobre 4, é a figurinha do Sérgio. Olha só a estrutura da equação que você arrumou. Percebeu como é que você interpreta o problema? As figurinhas do Alexandre, mais as figurinhas do Bernardo, mais as figurinhas do César, mais uma que o César ganhou, vão formar 100. Certo? Você vai resolver o probleminha de acordo com o que você resolveu os problemas anteriores, de acordo com o problema das pombinhas, percebeu? E vai chegar ao que? x36. Observe, é a mesma equação, só que com outro contexto, uma outra história, tá certo? Aonde no final você não quer saber o valor de x. Qual é a pergunta do problema? Quantas figurinhas cada sobrinho recebeu? Aí você tem que ter um passo a mais. Olha só que interessante, você tem que ter um passo a mais. Você não resolveu o problema aqui. Estudante mais apressado, mais emocionado, com certeza vai dizer, é 36 e pronto, acabou. O problema para ele já está resolvido, ele vai parar exatamente aqui. Mas perceba, eu quero saber quanto cada sobrinho recebeu. Alexandre recebeu 2 vezes 36, 72 figurinhas. Bernardo, 36 dividido por 2, 18 figurinhas. E o César recebeu 36 dividido por 4, 9 figurinhas. Percebeu? Olha só que interessante. Se você for um estudante desatencioso, tá certo? Um estudante que não presta atenção nos detalhes, você vai passar por cima disso e vai dizer, olha, a solução está aqui, mas a solução não está aqui. Você resolveu a equação. Percebeu? Então você tem que ver qual vai ser o contexto da resposta. Ainda exige mais a trabalhar. Então pronto, olha aqui. E isso é importante. Por isso problemas como esse aqui hoje em dia, nos exames, nos vestibulares, tá certo? O que é que você precisa ter? Qual o cuidado que você tem que ter? Ler o problema com atenção, verificar o que é dado e o que é pedido, colecionar os dados de forma correta, passar da linguagem escrita formal para a linguagem simbólica matemática. Esse passo é importante. A partir daí, tá certo? Montar a estratégia de resolução. Você está vendo que aqui é uma equação de primeiro grau. A técnica você tem, a técnica você sabe. Resolver o problema, obter a solução dessa equação e a partir daí verificar qual a solução adequada para resolver o seu problema. Percebeu? Feito isso, você vai ter sucesso no seu problema, nas suas soluções, tá certo? Nas contas que você está fazendo, elas precisam ter um objetivo, elas precisam ter uma finalidade. Uma vez feito isso, o seu problema com certeza vai estar resolvido. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Compartilhe com os colegas, tá bom? E como sempre fica aquela recomendação básica. Faça muitos exercícios, pratique com muitos problemas e procure olhar à sua volta com um olhar matemático, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, nos vemos uma outra ocasião.